Isso não é falta de visão. Você sente que algo está fora do lugar, mas não consegue apontar exatamente o que. E se o problema não for o que você vê, mas o que você aprendeu a ignorar? Pare por um segundo. Respira. Existe um ponto cego dentro da sua percepção, e ele está moldando tudo. Suas decisões, seus resultados, até aquilo que você acredita ser realidade. E a pergunta que incomoda é simples: o que você está deixando passar agora? Porque não é ausência de oportunidade, não é azar, não é o mundo contra você. É filtragem. Sua mente não capta tudo, ela seleciona. E tudo que não confirma o padrão interno simplesmente desaparece, silenciosamente. Você não percebe, porque nunca te ensinaram a perceber. E é aqui que algo muda. Existe um intervalo, quase imperceptível, entre o que acontece e o que você reconhece. E é nesse intervalo que sua realidade é construída. Você não reage ao mundo como ele é. Você reage ao mundo como você interpreta. E essa interpretação não é consciente na maior parte do tempo. Ela já vem pronta, automática, condicionada. E isso significa que, antes mesmo de você escolher, algo dentro de você já decidiu. E se isso te incomoda, é porque, em algum nível, você já começou a perceber. Porque quem ainda está totalmente preso ao automático, nem questiona, só repete, só reage, só continua. Mas você não. Algo aqui dentro já começou a observar. E quando a observação começa, o controle antigo começa a enfraquecer. Não de uma vez, mas gradualmente, silenciosamente, quase invisível. E talvez seja por isso que você sente que algo está mudando, mesmo sem saber explicar. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma parte sua que já não aceita mais viver no mesmo padrão, mesmo que o restante ainda tente manter tudo igual. E essa tensão interna não é erro, é transição. É o momento exato em que a consciência começa a se mover. O que antes passava despercebido começa a se tornar evidente. Pequenos sinais, microdecisões, padrões repetidos, tudo sempre esteve ali, mas não estava acessível, porque você não estava disponível. E quando essa disponibilidade surge, tudo muda de lugar, sem esforço, sem força, apenas por percepção. Talvez por isso você comece a notar coisas que antes não via, detalhes que sempre existiram, mas nunca foram reconhecidos. E isso pode parecer sutil, mas muda completamente o jogo, porque quando você começa a ver, você começa a escolher diferente. E quando escolhe diferente, sua realidade responde, não como mágica, mas como consequência inevitável. Agora, entende? Você não estava vendo, porque não estava olhando do lugar certo. E isso não é sobre esforço visual, é sobre posição interna. Existe um ponto onde tudo se revela, mas ele não está fora. Está na forma como você interpreta, e enquanto essa lente não muda, nada muda de verdade. Mas quando muda, você começa a notar aquilo que sempre esteve escondido à vista, e isso é o começo. Agora fica mais claro, não era ausência de sinais, era excesso de condicionamento. Você foi treinado a olhar, mas não a perceber, a reagir, mas não a questionar. E isso cria uma prisão invisível, porque quando tudo parece normal, você não suspeita. E é exatamente aí que o padrão se sustenta, sem resistência, sem confronto, sem consciência. Mas algo começou a quebrar, talvez sutil, talvez quase imperceptível, mas suficiente. Porque uma vez que você começa a perceber, o sistema interno perde força. Aquilo que antes comandava suas escolhas começa a falhar. Você começa a hesitar, a observar, a duvidar do automático. E isso não é confusão, é lucidez surgindo. Existe um ponto muito específico, onde tudo começa a se reorganizar,
não fora, dentro. É quando você deixa de reagir imediatamente e começa a sustentar a percepção, sem fugir, sem justificar, sem voltar para o padrão antigo. E isso exige presença. Não esforço, presença, porque o automático sempre tenta voltar. Ele quer te puxar de volta, para o conhecido, para o confortável, para o previsível. Mas agora você vê. E ver muda tudo, porque o que é visto não pode mais ser ignorado com a mesma facilidade. Existe uma diferença silenciosa entre ver e reconhecer. Ver é superficial, reconhecer transforma, porque quando você reconhece, você assume, e quando assume, você altera, sem esforço forçado, sem luta, apenas por clareza. E é por isso que a maioria continua repetindo os mesmos resultados. Não porque não tenta mudar, mas porque não enxerga o que sustenta. A raiz continua intacta, e tudo que vem depois é apenas repetição com variação. Agora você começa a tocar essa raiz, não como teoria, mas como experiência. Você sente, algo não encaixa mais. Velhos padrões começam a parecer estranhos, quase artificiais. E isso pode incomodar, porque sair do automático cria um espaço desconhecido. Um espaço onde você ainda não tem respostas prontas, mas já não aceita mais as antigas. E esse espaço é fértil. É onde a consciência se estabiliza. É onde a escolha deixa de ser reação e passa a ser direção. E quando isso se fortalece, você não precisa mais buscar. Você vê, naturalmente. Aquilo que antes estava invisível, agora se torna óbvio. E o mais curioso, sempre esteve ali. Você só não estava disponível para perceber. Agora está. E isso muda absolutamente tudo.